Quer um designer de sobrancelha incrível? Maurício Simões Design. Design artístico com rena, micropigmentação e sobrancelha fio a fio. Avenida Teixeira e Souza 352, Centro Cabo Frio. Trabalhamos também com corte masculino e feminino, cortes desfiado de navalha, progressivas, luzes, relaxamento e botox. Atendemos com hora marcada. Agende já pelo WhatsApp 22 99622 8497. Le Lion. Somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto. O arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Boa tarde a todos, eu sou a Vanessa Souza e esse é o nosso programa Educando, hoje com um assunto super em alta, falando sobre autismo. O que é o autismo? Como funciona uma pessoa na condição de autismo? O autismo é um distúrbio psiquiátrico que costuma ser identificado já na infância. O distúrbio afeta a comunicação, a capacidade de aprendizado e a adaptação da criança. O autismo pode ser dividido em 3 graus. E para nos explicar melhor, falar um pouquinho mais sobre isso, temos aqui nossas convidadas especiais, a Jo, que ela é a vice-diretora da PAI, a vice-presidente da PAI e mãe de um autista. E temos também a psicóloga Ana. Meninas, fala um pouquinho sobre por que vocês resolveram embarcar nessa vibe de autismo. Onde foi que vocês falaram assim, quer saber, eu quero estudar sobre o autismo, eu quero entender melhor como funciona isso, eu quero ajudar as mães que não conseguem, eu quero ajudar essas crianças que precisam desse processo, né? Como que foi isso na vida de vocês? Então, boa tarde. Eu como mãe, assim, eu me interessei em primeiro lugar para ajudar o meu filho, né? Porque eu recebi o diagnóstico. Eu tive aquele tempo que a gente tem de enterrar os sonhos, né? Que a gente chama de luto. Mas, automaticamente, eu já pensei no meu filho. Como foi passado para mim que teria essa ajuda e que eu poderia fazer com que ele superasse tudo isso. Então, eu comecei a buscar, ler livro, ver na internet, porque eu não tinha noção do que era autismo. Mas, com o diagnóstico do meu filho, eu fiquei fazendo essa busca para poder ajudá-lo a superar. E foi depois desse diagnóstico que você resolveu trabalhar na PAI, no caso? Ou você já trabalhava lá e, de repente, você recebeu esse diagnóstico? Então, porque a PAI, ela foi a primeira porta, né, que se abriu, a única que eu encontrei em Cabo Frio, e é onde que a gente sempre bate lá, todo mundo bate lá, né? Quando você tem uma pessoa com deficiência, é a PAI que você procura. Então, eu fiquei ali com as mães. Tinha um grupinho à parte, eu participei desse grupo, e as mães começaram a ver toda a minha luta, como eu levava isso, sempre sorrindo, sempre passando informação, sempre apontando aonde teria um recurso, que não fosse às vezes a PAI que tivesse, mas que tivesse em outro lugar, né, porque às vezes a PAI fica sobrecarregada, não tem
para todos, né? E aí tem documentação que você tem que estar buscando, tem parte de escola e tudo isso eu corri atrás para o meu filho, então as mães começaram a me procurar para isso. Então, quando mudou a presidência da PAI, a minha amiga foi convidada a ser presidente. E aí o meu nome foi apontado e a princípio eu não aceitei, né, porque é muito trabalho, a gente já tem uma luta. Mas quando ela falou de tudo que eu já fazia e que seria assim, e que seria pelos autistas, pela pessoa com deficiência, não só autista, então eu resolvi aceitar. E aí a gente está junto para somar, porque eu gosto de vestir a camisa para somar, seja de qualquer coisa que for para o bem. Perfeito. E você, Ana, como que foi? Fala um pouquinho sobre a sua formação, por que você se formou nessa área especificamente? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, o meu amor pela psicologia, ele começou muito cedo, ainda quando eu era menina. E aí eu decidi realizar essa formação porque eu queria trabalhar com crianças e adolescentes, né? Então, assim que eu terminei o meu curso, eu já ingressei, já trabalhando com infanto-juvenil e trabalhando especificamente com a clínica, né? Nos ambulatórios e com crianças com transtornos mentais graves, severos e persistentes. E aí, né, com o decorrer do tempo da minha caminhada, eu fui convidada também para trabalhar na PAI. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre esses graus de autismo. Como é feita essa divisão? Realmente existe a divisão? Como funciona? Perfeito. Então, hoje em dia, a gente fala sobre o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E aí, a gente possui uma divisão, né, dentro desses quadros, assim, de uma forma mais didática, né? A gente poderia falar assim. Então, a gente tem os autistas leves, os moderados e os severos, que a gente diria que são os autistas clássicos, né? E como é essa divisão aí do leve? Tem uma diferença para um para o outro? Como que vocês classificam isso? Isso. Então, assim, a gente tem que pensar que o sujeito, ele tem a sua demanda, cada um, né? Então, vamos supor, um autista leve, normalmente ele tem uma dificuldade na sua interação social, né? Então, normalmente a parte cognitiva ela não é afetada, né? Ele consegue, muitas vezes, cursar faculdades, estudar, estar inserido no mercado de trabalho, mas ele tem uma dificuldade, né, nessa interação, nessa socialização. Já os outros graus, né, a gente tem que entender que cada pessoa ela tem a sua individualidade e necessidade. Então, normalmente, no moderado, a gente pode ver uma dificuldade de comunicação, né? Esse grau de acentuado para a interação social já é algo mais difícil, né, e dificultoso para esse tipo de pessoa. E o autista clássico, né, que normalmente quando a gente pensa em autismo, normalmente as pessoas já pensam nessas sintomatologias, né, os movimentos repetitivos, a falta de comunicação oral, né, a fala. Então, a gente poderia dizer que os autistas mais severos, os clássicos, ele tem uma maior dificuldade dessa interação e a socialização com o mundo. Porque quando a gente fala sobre autismo, sobre um autista, nós já pensamos que todos eles são dependentes. E, na realidade, não é exatamente assim, né? Não. Jô, você poderia falar um pouquinho? Então, quando se fala em grau de autismo, a gente já pensa nessa parte também, porque quando você tem um leve, ele precisa de quê? Menos apoio, mas precisa de apoio pela questão da interação social. Se você tem um moderado, ele vai precisar um pouquinho mais de apoio pela questão das dificuldades que ele apresenta. O severo, a mesma coisa. Então, você vai observar a pessoa com TEA. E dali você vai começar a ajudar ele da forma que ele consegue, superando, e assim ele pode se tornar, sim, uma pessoa independente. Sim. E o autismo, ele pode ser considerado uma doença ou ele é realmente uma condição? Não é uma doença, é uma condição. Ele não se transforma em doença, vai ser uma condição que ele vai carregar mais pro resto da vida. Sim, tem um tratamento que pode amenizar os sintomas, entendeu? E chegar a ponto até de, por exemplo, um severo ser leve, o moderado ser leve, mas precisa ser de acompanhamento. No caso, ele não tem cura, né? Não tem cura.
a gente pode pensar talvez, né? Porque quando a gente fala sobre doença, traz uma coisa muito pesada e às vezes até pejorativa. A gente tem que entender que o diagnóstico, ele é apenas o começo, é um ponto de partida. E a gente tem que entender que o autismo, ele inicia na primeira infância. Então, se a gente começar a observar a nossa criança, observar de que forma que ela socializa com a família, e principalmente com os amigos, na escola, em uma festa, de que forma que ela interage, a gente pode melhor ajudar, né? E o objetivo, né, dos profissionais na área da saúde, dentre outros profissionais, como os educadores, é o quê? Trazer essa potencialidade para desenvolver essa criança, né? Todos são capazes de aprender, todos são capazes de desenvolver. É só a gente poder compreender de que forma que essa pessoa se comunica com o mundo. Em relação a Exatamente. Em relação a estudo, você acha que é assim, importante um autista estar numa escola, vamos dizer assim, normal, de pessoas que não estão preparadas para recebê-los, ou que deveria estar numa escola de alunos que realmente tenha profissionais nessa área? Porque tem a inclusão, né? Sim, então, a preferência é de ser uma escola regular. Né? Por quê? Porque você vai fazer o trabalho da inclusão dentro dessa escola. E aí você vai buscar, né, a observação, os materiais, individual para cada um, dentro da dificuldade de cada um, e acompanhar essa criança, além de todo o tratamento que ele já tem por fora, mas a escola ter essa ponte. Tem que entendeu? ter uma estrutura, na exatamente, verdade, né? Exatamente. E só para deixar claro que vocês tinham comentado comigo que todo autista tem direito, sim, a ter um auxiliar. Com certeza. Então, a mãe no qual o filho ainda não tem, eles podem exigir isso. E no de caso. preferência que ela tenha uma noção sobre o que é o autismo. Isso seria bem importante, porque ela tendo essa informação, ela vai observar, já dentro dessa informação, ela vai pontuar para ver a dificuldade e assim ela vai trabalhar melhor esse aluno. O que essa mãe, esse responsável, avós, pais, enfim, né? O que eles podem fazer? Pegar as documentações da criança, procurar a Secretaria de Educação, né? E conversar e falar sobre essa criança para poder, solicitar um auxiliar. Tá? É por direito, toda criança com um distúrbio no neurodesenvolvimento, ela tem direito de um auxiliar, uma pessoa para poder estar ali, né, para ajudar na evolução da aprendizagem. No caso, isso passa a ser uma obrigação da escola também, né? Proporcionar aos pais esse direcionamento. Sim. Sim, é na escola que você entrega o laudo e ali os professores procuram a Secretaria de Educação para solicitar. Entendeu? E, Jo, como que é para uma mãe receber o diagnóstico de que seu filho é autista? Então, é um impacto, né, gente? Os sonhos que você idealiza, qualquer mãe, para um filho, algumas até na gestação, outras não depois que nasce, esses sonhos, eles morrem no exato momento, porque você idealizou ele, e já fico até nervosa. E aí não é essa questão, né? Você vai ter que passar por um outro caminho, você vai seguir um outro caminho, né? Um caminho diferente que não é os seus sonhos, mas é os sonhos que o seu filho vai conseguir conquistar. E você se sentiu abraçada nesse momento, quando você descobriu assim, meu filho é autista? Você teve apoio? Nossa, eu tive muito, principalmente da pessoa que fez a avaliação. Porque ela me disse palavras, né, que eu chorei muito quando eu saí dali. Eu chorei dentro, né, do consultório da avaliação e estava chovendo. E aí eu fui para debaixo de uma barraquinha e aproveitei a chuva e danei chorar. Chorei muito. Mas ao sair dali, quando eu pensei assim, eu tenho que ajudar o meu filho a superar. Eu saí dali sabendo que eu tinha uma certeza que o meu filho ia conseguir. Então eu levei um tempo menor para isso, né? Mas sempre eu pensava em algumas questões, né, em relação ao autismo, como que seria, e o ruim é o preconceito, né, que a gente sofre da sociedade, porque são N situações de preconceito que a gente passa, eu passo ainda, né, e eu acredito que muitas mães às vezes não quer nem aceitar, às vezes, por conta disso, né, porque às vezes você está num lugar e o seu filho não tem um comportamento adequado, e ficam todos olhando com aquele olhar de julgamento, algumas palavras são soltas, enfim. Então, a sociedade também precisa ser preparada para abraçar o autista, né? Não só o autista, mas todo ser humano, né? A gente precisa ter essa consciência que somos diferentes
e cada um é único e ser respeitosamente todos. É porque eu fico imaginando como deve ser realmente receber esse diagnóstico. Ninguém espera, né? Ninguém espera. Então, por acontece isso do nada, há de um repente. há um tempo do ser humano. Cada um tem o seu tempo, né? Para passar esse luto, para vencer. Mas o mais importante é quando a pessoa foca que ela pode superar e ajudar o seu filho. Porque, na verdade, é necessário ter um trabalho psicológico também com as mães, né? Exatamente. Porque para uma mãe entender que ela tem que ser forte para que o filho dela consiga ser inserido na sociedade como ele deve ser, porque independente das nossas condições, nós temos direitos. Tem que ter o acompanhamento também psicológico para a família. Então, eu acho um ponto super importante que a Jo falou, né, que normalmente durante a gestação, né, a mulher, a família, ela idealiza de que forma que o filho vai vir, né? Projeta os seus sonhos, né? Meu filho vai fazer isso, vai aprender a jogar bola, minha filha vai fazer balé, enfim, todos nós temos idealizações para os nossos filhos, né? E compreender que, na verdade, independente se a criança ela tem um diagnóstico de autismo ou não, né? Cada um tem a sua individualidade, né? Então, assim, no começo, realmente, às vezes é muito difícil para a família, porque normalmente quando a família busca um profissional da área da saúde, eles já tentaram de tudo, eles não entendem às vezes o que está ocorrendo com a criança, muitas vezes eles acham que é mau comportamento, não compreendem que essa criança, na verdade, às vezes ela não está fazendo uma birra, mas sim ela está passando por uma crise. Então, exatamente. Então, assim, às vezes tem autistas que eles têm uma agitação motora muito intensa, então é muito delicado esse diagnóstico, né? Então, é muito importante qualquer profissional da área da saúde ou educador, quando for ouvir essa família, né, eles ter o quê? Empatia, tentar acolher, ouvir, né? compreender e para melhor direcionar, né? Lembrando que o diagnóstico fechado, eu vou pedir pra você esperar só um pouquinho. Ok. Vamos para um breve intervalo comercial. Já vamos voltar com muito mais sobre autismo. Nos acompanhe aí, porque vai valer muito a pena. São muitas dúvidas ainda para serem esclarecidas. Até daqui a pouco. Das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make ou Faça Você Mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Quer um designer de sobrancelha incrível? Maurício Simões Design. Design artístico com rena, micropigmentação e sobrancelha fio a fio. Avenida Teixeira e Souza 352, Centro Cabo Frio. Trabalhamos também com corte masculino e feminino, cortes desfiado de navalha, progressivas, luzes, relaxamento e botox. Atendemos com hora marcada. Agende já pelo WhatsApp 22 99622 8497.
Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 997 28 6724. Estamos de volta. E nos explica assim, vamos nos colocar assim, quais são os primeiros sintomas do autismo? Com que idade ou meses? Quando que é identificado? Como que a mãe pode começar a observar? Existe essa possibilidade de observação ou isso vem com o tempo? Como funciona? Então, se a gente for parar para pensar que o autismo ele inicia na primeira infância, então normalmente lá por volta de uns 3 anos, né, 2 anos, existem profissionais até já antecipando, né, e fazendo esse questionamento, né, sobre a possibilidade, né, do autismo, enfim. Eu acho que a gente poderia levantar alguns pontos, né, sobre principalmente a interação desse bebê com a mãe ou com a família, né, se ele tem contato visual, se a criança, quando já começa a compreender o nome, se ela atende o nome dela, né? Se ela demonstra interesse em compartilhar e se comunicar com os demais da família, né? Esses são os pontos que a gente poderia já observar na primeira infância. Você, Jô, com quanto tempo você teve... Como que você descobriu que meu filho ele pode ser que ele seja autista? Como foi isso para você? Então, a primeira questão que veio não seria o autismo, porque eu não sabia, não tinha noção do autismo. Achei que ele era imperativo. Mas você já tinha ouvido falar sobre o autismo ou você descobriu, sim? Não, nunca tinha ouvido falar. Eu via o Christian muito imperativo, ele não atendia pelo nome, ele não fazia contato visual comigo. E depois veio uma regressão, que ele começou a não querer mais abraço, ele não queria mais comer alguns tipos de alimento. Isso ele tinha quantos anos? Isso ele tinha 1 ano e meio. E também ele babuceava, parou de babucear, né? E foi falar só depois com 6 anos e pouco, né? Que ele veio soltar a fala. Então isso começou a vir muito na minha mente, porque isso, aí eu comecei a observar tudo isso e comecei a fazer os comentários com as minhas amigas, né? Com todo mundo que é do meus halls de amigos. E aí uma amiga minha falou que achava que não era imperatividade. Então eu fui e falei, você acha que é o quê? Ela, não vou falar, mas bom seria que você fizesse uma avaliação dele. E aí eu fui fazer, entendeu? Foi aonde que eu fiquei sabendo o que era autismo. Por isso o susto, né, de você Exatamente. ter o seu momento com você mesmo para se entender, para conseguir entender a deficiência. Posso colocar assim como eu posso colocar? Deficiência. Deficiência. E esse grau de autismo, os graus, né? O autismo, de uma forma geral, esse tipo de distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou em meninas? Ou não tem uma regra? Ele é mais frequente em meninos. Existe um motivo específico? Então, ainda não existe uma explicação, pelo menos eu desconheço, né? Mas a gente observa normalmente que é maior número em meninos. Então, há pouco tempo eu li uma pesquisa que fala a questão do X e XY. Então, por ser XY, há mais essa questão de os meninos nascer com autismo, entendeu? Isso eu li uma pesquisa. Não, entendi. Entendeu? Não sei se é por esse caminho. E como funciona a aprendizagem de um autista? No caso, na escola, as atividades podem ser as mesmas ou tem que ter uma atividade específica ou não tem essa diferenciação? Ou vai depender do grau? Como funciona? Eu
Eu acredito que, na verdade, a gente precisa primeiramente observar de que forma que essa criança interage, de que forma que ela também está receptiva para aprender, né? E lembrar que o diagnóstico é mas cada criança ela desenvolve de uma maneira diferente, tem interação de maneira diferente, né? E o auxiliar, ele também está ali para poder ajudar nessa potencialidade dessa criança. Então é único, cada criança é única, ela aprende de uma maneira diferente. Então pode acontecer de ele não conseguir desenvolver a mesma atividade, mas pode conseguir, ou até melhor que outras crianças que não têm esse distúrbio. Sim, ou então, assim, a gente tem que parar para pensar que escola não é só um local de aprendizagem no sentido intelectual. É lá onde a criança ela socializa, ela se comunica com o outro, ela está inserida na sociedade, né? E por isso que é importante das nossas crianças estarem dentro da escola e principalmente no ensino regular. Eu tive um aluno com autismo, não trabalho com autismo. Até então eu não tinha conhecimento do autismo, eu também embarquei quando eu descobri que o aluno era autista, porque a mãe não aceitava o fato dele ser autista. E isso é um grande problema. Então, com o passar das aulas, começamos a observar. E aí foi passado para a direção. E aí vai sendo passado até conseguir diagnosticar que, de fato, ele é um autista. É comum as mães não aceitarem que os filhos sejam autistas? Existe mãe que rejeita seu filho? Chegou para você algum caso relacionado a isso? Ah, não, ele é autista, deixa mais de lado. Ou, não sei, uma decepção. Recebe isso como... Na verdade, é comum a qualquer tipo de diagnóstico, né, que vai, de uma certa forma, quebrar essa idealização do que é um filho para uma mãe. Então, às vezes é comum uma família ter maior resistência, né, de receber o diagnóstico, de compreender, porque o processo ele é lento. Na verdade, a gente está falando, como a Jo falou, de um luto, né, das expectativas, do que a gente espera dos nossos filhos. Então, é um processo único e demorado para cada responsável, pai, enfim, familiar. E chegam muitos casos para vocês? É normal? Sempre está chegando uma mãe diferente para descobrir que o filho é autista? Ou não chega com frequência para vocês esses casos de descoberta? Eu acho que cada vez mais o autismo está sendo falado aqui no Brasil, né? Lembrando que eu acho que é muito importante a gente priorizar que os sintomas que a gente está relatando aqui são apenas para nortear, né? A gente tem que ver a integralidade de cada sujeito. Então, às vezes, uma criança lá na primeira infância, ela tem uma dificuldade de se comunicar e pode ser que não seja autismo. A gente não pode diagnosticar por um comportamento isolado. O diagnóstico do autismo, eu defendo, né, que ele deve ser realizado de uma forma multiprofissional, com avaliações de diversos profissionais, psicólogo, fisioterapeuta, médicos, TO, né? Uma equipe que vai avaliar essa criança com o tempo para poder fechar o diagnóstico. E como uma criança autista se relaciona com os pais? Como que eles agem? Eles são carinhosos ou muitas vezes não? Eles não querem estar sempre perto? Eles querem ficar sozinhos? Como funciona isso? Então, isso também vai de cada um, né? Porque alguns podem gostar muito de fazer esse contato físico, outro não, pode recusar. Então, é difícil você falar no geral, né? Mas, pelo que a Ana falou, é o que a gente tem que se basear. Quando você nota um comportamento inadequado, você começar já a observar com mais frequência para poder estar atento a isso, para poder ajudar. E qual é o profissional que identifica, não, é autismo? Tem algum profissional específico? Bem, o neuro costuma dar o laudo. Como que é esse laudo? É feita a avaliação, né, com os profissionais que a Ana falou, o psicopedagogo também entra, e depois você vai no médico. Mas também pode ser o contrário. Você vai ao médico, o médico pede que você vá fazer a avaliação. Você pode chegar no médico com essa avaliação, que é o mais adequado, ou você pode estar procurando o médico pedindo e fazendo esse acompanhamento também. E aí é fechado esse laudo. E é correto falar portador de autismo? É correto, mas o mais certo seria pessoa com transtorno do espectro autista.
Assim, se a gente for falar portador, né, vamos pensar um pouco, parece que é algo que está inserido no sujeito, né, como se fosse uma coisa... E, na verdade, a gente está falando de uma estrutura, de uma forma como o sujeito ele interage. Em cada um ele tem uma diferença, né, tem a sua individualidade. Perdão. E essa fala que eu ia acabar de cumprimentar, ela já foi, não falamos mais assim. O correto agora é falar pessoa com deficiência, não portadora da deficiência. Exato, isso engloba outras questões também, os PCDs, né, as pessoas cadeirantes, enfim, pessoas com deficiência. De uma forma geral, a depressão é a doença do século, né? Com o autista, você acha que vem com mais frequência? Existem muitos autistas que sofrem dessa condição de depressão? Sim. E depressão é sim uma doença, né? Sim. Muito. Eu acredito que 90% deles, eu acredito. Se a gente for parar para pensar que eles têm uma questão de inabilidade social, uma dificuldade de interagir com o outro, isso também pode trazer um sofrimento psíquico para eles, no sentido de que, por isso que é tão importante uma pessoa com espectro autista ter um acompanhamento psicológico, né? Porque ali ele pode falar suas questões também, de que forma que ele interage com a sociedade. E nós, seres humanos, nós somos seres sociais, né? A gente precisa estar inserido na sociedade, a gente se comunica, a gente interage a partir, né? A gente vive a partir da comunicação com o outro. Então, eu acho muito importante, sim. É um dado que você levantou que a gente pode observar, às vezes, nos consultórios, as pessoas com espectro autista trazendo algumas questões relacionadas à depressão. Então, para descontrair, me diz uma coisa. Como funciona a vida amorosa de um autista? É comum? Eles namoram mesmo? Eles se casam também? Têm filhos? Explica pra gente direitinho, porque eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Será que o autista é capaz de dar conta de uma família, vamos dizer assim? Sim, com certeza. Porque eu conheço autista com 64 anos, conheço com 34, conheço com 38, conheço com 22, conheço com 21. E alguns desses são casados, né? Tem netos, outros têm filho. Viu, gente? Eles são fracos não, tá? Então, isso depende da superação, né? Como a gente acabou de falar aqui. Superando, se consegue tudo. Dependendo do grau, não interfere em nada também, né? Se for um grau isso é leve, independente. Não. E deixa eu fazer uma outra pergunta que pode ser a dúvida de muitos em casa também. Um casal de autista, automaticamente o filho pode nascer com essa condição ou pode acontecer dele não nascer com autismo? É uma transferência genética ou não tem nada a ver? Pode sim. Há uma grande possibilidade sim de nascer os filhos autistas. E também possa ser que seja só o pai também vem ou não, ou a mãe também não. Isso é muito relativo, né? Porque os estudos ainda falam muito, mas não tem nada de positivo ainda, né? O que mostra nas pesquisas é que realmente vem que é hereditário, mas ainda não posso dizer para você que é afirmativo isso, porque a gente não sabe ainda. E vocês trabalham na PAI, né, as duas. E eu vejo que lá, de vez em quando, tem algumas apresentações. Ontem você chegou a comentar que estava tendo uma apresentação de autista. Como que é isso? Então, esse é um autista, né, que ele é de São Paulo e ele pediu para fazer visita à nossa instituição. E aí a gente, lógico, né, estamos abertos a todos, e principalmente um autista. E a gente recebeu ele como o autista artista. E ele desenvolveu esse dom de cantar, né? Ele tem a capacidade de pegar fácil letra de música, já participou de vários programas cantando, do lado de vários cantores famosos. E aí a gente abriu as portas lá e foi muito maravilhoso, foi lindo, foi emocionante, né? E é isso daí, a gente tem que dar oportunidade. E deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Como que é o bloqueio em relação a isso? Ou sim, eles conseguem com facilidade? Na verdade, eu acho que a gente precisa falar sobre essa pessoa está inserida na sociedade, né? Então começa lá na infância, na escola. E assim, como a gente conversou, muitos
desenvolvem a partir do estudo, conseguem sim ter uma vida, vamos dizer assim, dita normal para a sociedade, estudar, se formar, trabalhar. Então, assim, é importante eles estarem inseridos. Mas você acha que a aceitação deles, por exemplo, eles vão chegar para fazer uma entrevista de emprego, você acha que eles conseguem de cara, ou é uma luta muito grande até eles conseguirem inserir dentro de um local para se trabalhar? Porque geralmente existe uma diferença, né? É autista, eu acho que não vai conseguir, então eu não vou nem contratar. E, diferente do que pensam, pelo que eu estudei um pouquinho, existem autistas que são extremamente inteligentes. Sim. Então, isso também é inclusão, né? Quando você vai receber um autista, esse lugar tem que estar preparado, né? Para fazer essa entrevista, ele tem que ter alguém voltado com esses conhecimentos para poder atendê-lo. E depois que ele já sendo aceito, o local de trabalho, todas as pessoas que vão fazer parte dessa equipe de trabalho, ela precisa saber que tem um autista, né? E que ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de tolerância, mais amor, mais compreensão, para que ele possa desenvolver o trabalho dele com excelência. E assim toda a equipe vai ter um excelente trabalho. Perfeito. Vamos para o intervalo comercial rapidinho e já voltamos um pouquinho mais do nosso Educando. Sessenta e 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade. Colégio Futuro, Educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Quer um designer de sobrancelha incrível? Maurício Simões Design. Design artístico com rena, micropigmentação e sobrancelha fio a fio. Avenida Teixeira e Souza 352, Centro Cabo Frio. Trabalhamos também com corte masculino e feminino, cortes desfiado de navalha, progressivas, luzes, relaxamento e botox. Atendemos com hora marcada. Agende já pelo WhatsApp 22 99622 8497. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Estamos de volta e me responde assim, como que funciona o toque para um autista?
o primeiro contato de uma pessoa que é estranha, né, que não é a família, com autismo. Como que a pessoa faz para se chegar a um autista? Então, eu costumo dizer que é sempre bom observar as crianças, né? As crianças têm uma maneira única de passar para a gente como a gente tem que fazer uns com os outros. O autista, ele tem muita sensibilidade, então por isso ele rejeita o toque. Mas não são todos. Alguns têm o seu momento de não aceitar, mas se você trabalhar ele vai aceitar. E outros já não tem essa parte, aceita numa boa, entendeu? Então são questões voltadas à sensibilidade mesmo. Por isso recusam às vezes o toque, o abraço. O importante é que antes, né, você observa ele para você poder fazer o contato. Em relação ao barulho, isso interfere? Então, barulhos são da questões também sensorial, né? Muito. A maioria dos autistas não suporta os sons elevados, né? Porque isso pode causar muita dor, né? Irrita e tira totalmente ele do foco. Então, ele pode vir até ter crise, como a maioria tem, né? Tem crise. Como funcionam essas crises? São frequentes ou toda vez que eles escutam barulho, eles gritam, como que funciona isso? Então, cada um também corresponde de uma forma. Barulho muito alto, tipos de ruído, às vezes luzes, porque não é só de audição, também de visão. Sensorial, toda essa sensorial. parte. Toda essa parte. Então, uns chora, né? Dá crise de choro, tapa o ouvido, outros se esconde, se tranca, grita, bate a cabeça, se agride ou pode agredir quem está próximo. Sim. Então, esse é um tipo de crise que dá. Alguns convulsionam. Depende de caso para caso. Em relação ao paladar, é diferenciado ou não? Eles tomam café, almoçam, jantam, não existe regra em relação a isso? Eles escolhem o que vão comer, como que é? Então, tem essa questão também que é sensorial, que vem da parte, né, da alimentação seletiva, que a gente fala. Como um gosta de mais pastoso, o outro gosta de mais crocante, o outro mais líquido, outros que são mais, assim, como é que se diz? Como é que eu vou dizer? Alimentos que eles, além de ser crocante, tem formato diferente, cor diferente. Então, alguns vai para essa área. Foca somente naquele determinado alimento e só vai querer aquele. Só que você pode trabalhar também essa questão. A seletividade alimentar, assim como essa questão sensorial, é muito comum a gente observar, como a Ju está falando. Por isso a importância da equipe multidisciplinar, por exemplo, um nutricionista também trabalhar com essa criança autista. Em relação a espaço, a ambientes, assim, porque eu já ouvi falar que o autista ele não gosta de ver nada fora do lugar. Que se na casa dele o móvel é nessa posição, ele tem que permanecer. Isso é uma regra? Não. Não é. Isso não incomoda eles, no caso? Depende, porque cada um, né, como a gente está falando sempre aqui, batendo nessa tecla, tem o seu comportamento. Às vezes, eles se ligam mais em rotina, né? O autista, ele não gosta de maneira nenhuma. Não é que ele não gosta, ele não consegue superar quando você tira da rotina, quando você coloca uma outra questão que vai fazendo que não seja a rotina dele. Que vai furar o padrão daquilo que ele já programou. Exatamente. Então, a questão do que você falou, essa parte de querer as coisas tudo no mesmo lugar, sim, é uma questão dele se regular, né? Eles botam ali porque é uma questão de regulagem e também da rotina. Rotina, né? Porque, como eu falei lá no comecinho sobre o meu aluno, ele também tinha essa rotina. Ele chegava na sala de aula, ele sentava na segunda fileira, na segunda cadeira, e quando ele chegava na sala e um outro amiguinho estava naquela cadeira lá, ele não queria sentar em outro lugar. Aí ele vinha para a questão que começava a ficar desregulado. Isso, e ele já começava a se alterar. Exatamente. E no começo foi difícil entender isso, porque para nós que somos leigos em relação a isso, é complicado lidar com a situação, até você entender que é normal. Para ele, aquilo ali é o correto, foi o que você falou. Ele já desenha na cabeça dele como tem que ser. E quando alguma coisa é diferente, para ele passa a ser estranho. E aí ele começa com movimentos repetitivos, né? E começa fazendo movimentos repetitivos. Alguns faz para se regular as estereotipias, né?
porque são diferenciados de movimentos repetitivos, cada um deles tem a sua também diferenciada, e dependendo dessas estereotipias, precisa se intervir, né? Porque tem uns que vai muito, pode se machucar, pode, né, causar uma lesão, enfim. Mas quando você vê que não está afetando essa parte, é o correto deixar ele se extravasar. E a gente pode observar muitas vezes essas movimentações motoras, ou então uma forma dele falar, né? Importante é permitir com que ele se expresse, né? Como a Ju falou, se não estiver causando dano para ele, permitir com que ele se expresse, porque é a forma dele se reorganizar naquele momento. No caso, o autista, o tratamento dele é feito com algum tipo de remédio, ou não é necessário? É só a forma de se tratar mesmo, de estar junto, de se abraçar? Então, não existe remédio para o autismo. Existe sim o remédio para tratar a comorbidade que o autismo traz. Ok. Porque existem alguns autistas que eles são meio que, em alguns momentos, eles se alteram demais. E eu ouvi uma mãe falando que dava calmante ao filho. Justamente porque acontecia, às vezes ele chegar na sala de aula, não era a professora que ele estava acostumada que estivesse ali. E já aconteceu o caso de eu ver professores saindo da sala correndo porque eles estavam jogando tudo pro alto. Mas isso eu acho que não acontece com frequência, né? Então, isso aí a pessoa tem que estar preparada, né? Porque realmente isso acontece, porque a gente acabou de falar, essa foi a forma dele dizer que ele não está satisfeito. E aí, mais uma vez, né? Isso vai depender de caso para caso. Existem autistas que não utilizam medicação e autistas que necessitam de uma medicação ali que vai agir em cima de um sintoma, não é um tratamento para o autismo, mas um sintoma, vamos dizer ali, que esteja comprometendo ele naquele momento. Vamos supor uma agressividade, onde ele, às vezes ele pode acabar se machucando, colocando também, machucando o outro, mas lembrando que a gente precisa compreender esse sujeito, por que ele está se expressando daquela maneira, né? E não simplesmente no sentido punitivo de tentar cortar aquilo, mas talvez, como a Jo falou, é a forma que ele pode dizer que ele não está favorável com o que está acontecendo. O autista, ele escolhe pessoas? Porque eu vou falar um caso para vocês assim. Hoje em dia, na educação, não é mais um professor único na sala de aula, né? Antigamente, um professor dava todas as matérias tirando educação física. Hoje não, hoje tem a divisão. Cada professor dá uma matéria ou duas matérias, né? E acontecia de muitas das vezes, eu tinha 2 alunos com autismo, uma era menina e o outro é menino, em turnos diferentes, né? E muitas vezes eles não queriam entrar na sala de aula quando era uma outra professora. Eles só queriam entrar na sala de aula quando eu estava lá. E para eles entrarem, eu tinha que ir até a porta buscar, sentar do lado deles, conversar com eles, porque eles sentavam e ficavam ali. Acontece deles terem referência, de ele pegar, não, é com você que eu quero e não aceito que seja com outra pessoa. A gente pode falar de uma quebra de padrão, né? Assim, na rotina, Isso. porque está trocando o professor, ele não está compreendendo. A gente pode dizer que ele interagiu melhor, ele selecionou aquela pessoa porque essa pessoa consegue se comunicar melhor com ele, né? Lembrando que não necessariamente o autista, todo autista não fala, não. Existem autistas que falam e existem autistas que possuem uma comunicação alternativa, digamos assim, né? Eles se expressam de uma outra maneira. Geralmente o autista, ele é mais carinhoso ou não? Existe o autista que ele é seco, vamos dizer assim, que não gosta de carinho, não gosta de toque. Então, como a Jo já bem disse, né? Isso depende de pessoa para pessoa, né? De criança para criança, enfim. Se a gente for parar para pensar justamente que essa questão da interação social é uma questão difícil, o toque, a sensibilidade é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? E às vezes uma criança autista ela pode ser lida pela sociedade como uma criança pirracenta, agressiva, porque na verdade a pessoa não está compreendendo que o que ela está fazendo ali não é uma pirraça, mas sim ela está ali, na verdade, num momento de dificuldade, de enfrentamento de interação com o mundo, né? Então, a gente tem que parar para pensar que o autismo, ele fala principalmente da interação e da comunicação desse sujeito com o mundo.
Então, às vezes, essa criança ela pode estar mais agressiva, mais irritadiça, né? Mas não é com o outro, mas essa dificuldade dele de se ambientar, né? A gente não pode dizer que tudo é uma pirraça, né? E sim compreender esse sujeito, né? O porquê que ele está comportando daquela maneira. Porque, na verdade, o autista ele necessita de uma atenção diferenciada, né? Sim. E existem pessoas que não têm autismo que também não têm essa parte de ser bem agradável. A gente tem que respeitar isso, né? Não é porque é autista que não... é porque é autista, por isso que ele é assim, não. Todo ser humano tem a sua maneira de comportamento. São limitações, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês? Como que é o trabalho de vocês na PAI? Então, a PAI ela tem 40 anos, né? 42? 42 anos. Fica aqui na Joaquim Nogueira, em frente ao Correão, em São Cristóvão. E nós temos lá 400 assistidos. Temos o Polo Tamoio, que lá tem 100, os 300 fica na sede. E temos lá os acompanhamentos terapêuticos, né, que tem a parte dos profissionais que são fono, psicólogo, que mais? Fisioterapeutas, psicopedagogo. E tem a parte do acolhimento. Médicos também. Com a psicóloga, né, que faz acolhimento com a família. E aí é feito esse acolhimento para depois ser inserido, né, nas terapias. E qualquer pessoa pode fazer parte da PAI? Qualquer mãe que precise pode chegar lá a qualquer momento? Ou existe uma regra de como você faz para o seu filho fazer parte também da PAI? Sim, tem que chegar lá com o laudo fechado, né, principalmente, e procurar a parte do acolhimento. E como funciona o acolhimento de lá? Então, você vai marcar esse acolhimento com vai marcar o acolhimento com uma assistente social, vai passar por ela, aí depois vai ser feita a avaliação que é multidisciplinar com a equipe de terapeutas. As atividades que vocês desenvolvem lá dentro, existem algumas específicas? Então, nós temos a parte, né, da terapias e temos a parte também como é que fala, gente? Da parte educacional, da socialização. A gente trabalha muito com essa integralidade do sujeito, né? Trazendo essa potencialidade. Então, a gente tem salas de recursos, nós temos profissionais que fazem atendimentos específicos em cada área para poder ajudar no desenvolvimento, na potencialidade, né? E dando suporte a esses familiares. Temos uma coordenadora pedagógica também, que é responsável por essa área. E aí a gente trabalha, né? Cada um com a sua formalidade. E vocês têm apoio? A PAI em si? Tem pessoas que apoiam, que abraçam mesmo a causa? O apoio somos nós, né? E os profissionais que chegam e abraçam com garra somos nós mesmos, pais, né? A PAI tem uma diretoria com 25 pessoas, que a maior parte são pais, né? Que eu acho super interessante, porque sabe da luta, conhece a luta. E as outras que são a minoria, que abraça também a causa, está presente com a gente. E eu fiquei sabendo que vocês fazem alguns trabalhos sociais lá para arrecadar fundos. E como que funciona esse trabalho de vocês? Que eu vi que tem tipo uma feira. Nós temos o brechó da PAI. Isso. Essa feira a gente teve antes da pandemia, né? Aí com a pandemia a gente teve que parar, que era um apoio que a gente dava para as mães que faziam seus trabalhinhos artesanato ou que revendia algum produto. Aí, no caso, essa verba iria para a PAI ou para as próprias mães? Não, para as próprias mães. A gente estava querendo fazer no individual, mas tivemos que parar. E temos o bazar, né, que tem lá. Que funciona até hoje, sempre teve, sempre Quais teve, são os dias? funciona. É de segunda a sexta-feira, né, de 9, acho que até as 5, se eu não me engano. É na quadra da PAI? Agora está na quadra. Por conta da pandemia, o espaço também não, acho que era pequeno, aí ficou na quadra. E se alguém quiser colaborar com doações, vocês aceitam qualquer tipo de doações? Como que faz? Por telefone ou pode ir lá pessoalmente? Tem alguém que vai receber? Sim. Alguém para procurar? Sim, procura diretamente, né, a recepção para ir para
direção. Aí a pessoa pode ser associado também, se ela quiser, tiver vontade, enfim, e a gente está precisando. Aí como que funciona? Toda ajuda é bem-vinda. Toda né? ajuda é bem-vinda. No caso, esses associados, eles, tanto financeiramente como fisicamente, eles estão participando dos trabalhos que envolvem a PAI, é isso? Esses associados, eles participam, sim, têm a participação, aqueles que querem estar mais presentes, né? E eles podem, inclusive na mudança de presidente, eles podem estar presentes também, fazendo parte. Então, para a gente finalizar um pouquinho, explica, olhando para eles, justamente o que é o autismo. Então, pessoal, como a gente já conversou, né, a gente tem que entender que o TEA é um transtorno do espectro autista, né, que acontece o quê? No desenvolvimento... O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento infantil. Que afeta a parte da comunicação, da interação social e trazendo o indivíduo um comportamento repetitivo, né, e acompanhado muitas das vezes de estereotipias. Exato, e a gente Perfeito. precisa observar sempre na primeira infância. Obrigada pela presença de vocês. Foi um Gente que prazer agradece. recebê-las aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e vai nos fazer uma visita. Não, com certeza. Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver melhor esse trabalho, porque realmente Sim. é importante. Eu acho que a sociedade deveria se interessar mais. Empatia, como você Exato. disse, né? Exatamente. Olhar mais para o outro, ter um cuidado a mais. Que às vezes a gente está na nossa correria do nosso dia a dia e a gente não pensa que talvez outra pessoa precisa tanto. Às vezes é uma coisa simples pra gente, que às vezes é só um apoio, às vezes é só um abraço. Às vezes é uma mãe que precisa que você encoste de lado e fala assim, ó, tô aqui. Exatamente. Não é só sobre dinheiro, né? Não. Não é só... É mais sobre presença, sobre estar presente. Sobre o amor. Sobre amor. Eu só queria fechar né, dando um recado para os pais. Pais, brinquem com as suas crianças. Né? Eu acho que a melhor forma de interagir com as nossas crianças é através da brincadeira. É assim que a criança se comunica com o mundo. E como que é importante para essa criança estar tendo essa relação mais íntima com os pais. Então, brinquem com elas. Então, antes de fechar nosso programa, eu vou deixar um pensamento aqui. Vamos refletir juntos. A cura para o autismo é o carinho, a paciência, a compreensão. Quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda, mais difícil se torna alcançá-la. O autismo não é doença, é uma diferença. Ensina-me de várias maneiras que eu sou capaz de aprender, disse um autista. Para o autista, cada dia é um desafio. E cada minuto é uma conquista. As pessoas são diferentes, mas o respeito precisa ser igual. Vamos olhar para o outro, vamos ter empatia, sim, vamos ter mais amor, sim. Precisando, a PAI está à disposição de vocês. Para você, mãe, que você não sabe muito bem sobre o autismo, que você descobriu há pouco tempo o diagnóstico, a PAI está lá para dar todo o apoio que for preciso para você. Qualquer pergunta que você esteja em relação ao autismo, queira mandar para a gente, pode mandar sim. Podemos estar respondendo para vocês. Iremos entrar em contato com elas se for preciso, da melhor forma possível. E obrigada a todos vocês por terem estado conosco nesse programa Educando, nosso primeiro programa deste ano, nosso 6º programa de uma forma geral. Foi um prazer recebê-los aqui e até o próximo programa. Um beijão no coração.